Tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Essa é a nossa quarta aula de Introdução à Química. Com essa aula, nós encerramos esse conteúdo que eu gosto de dizer que é estrutural. Nessa aula, nós vamos trabalhar as misturas. Preste atenção que é super importante que, se você não viu a aula 3, você assista a aula 3 o quanto antes. Por quê? Na aula 3, nós definimos, nós conceituamos e damos vários exemplos a respeito das substâncias. Substâncias puras. Beleza? Turminha, lá na aula 1, eu comentei com vocês que a matéria ela pode se apresentar para a gente de duas maneiras. A matéria, ela pode se apresentar como uma substância, que nós chamamos essa substância de substância pura, ou a matéria, ela pode se apresentar para a gente como uma mistura. E qual é a principal diferença entre uma substância e uma mistura? Não se esqueça, mistura é uma reunião, mistura é uma união de duas ou mais substâncias que não reagem entre si. Entendeu? Preste atenção. Mistura é uma junção, é uma reunião de duas ou mais substâncias que não reagem entre si. Um exemplo clássico de mistura que eu poderia trazer e trouxe para você é o exemplo da água com álcool, o álcool etílico, e o exemplo da água com areia. Aqui você tem uma reunião de duas substâncias e essas substâncias elas não reagem entre si, formam exatamente o que a gente está trabalhando, as misturas. Beleza? Pessoal, da mesma forma que eu falei as características das substâncias, eu também vou falar as características das misturas. Presta atenção e anota bem direitinho. Olha só, as misturas, vou até pegar o nosso giz aqui. As misturas, elas, se liga nisso aqui, não apresentam composição química fixa. Não se esquece disso, tá, galera? As misturas não apresentam composição química fixa. Presta atenção que essa é uma grande diferença entre as misturas e as substâncias. Enquanto que as substâncias, elas apresentam composição química fixa, as misturas não. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, dá um exemplo disso? Claro. Lembra que eu falei para você que água sempre vai ser H2O? Água sempre vai ser dois átomos de hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio? Isso é composição química fixa. Um exemplo, água e álcool. Eu posso fazer, pessoal, diferentes misturas de água e álcool. Eu posso fazer uma mistura com uma grande quantidade de água e uma pequena quantidade de álcool. Eu posso fazer uma mistura com uma grande quantidade de álcool e uma pequena quantidade de água. Ou seja, eu posso fazer várias misturas entre água e álcool, caracterizando que as misturas não apresentam composição química fixa. Uma outra característica é que as misturas, elas não podem, vou pegar aqui de azul, elas não podem ser representadas por fórmulas. Essa é uma outra grande diferença entre substância e mistura. Eu gosto de dizer que essa é a maneira que você vai utilizar na hora da prova para você falar se o material que você tem em suas mãos é uma substância pura ou uma mistura. Se você puder representar o material por fórmula, esse material é uma substância. Por exemplo, água, você pode representar por fórmula, H2O. Vou colocar aqui, ó, água. Você pode representar por fórmula, H2O. Álcool. O álcool que eu estou colocando ali é o álcool etílico, é o álcool que a gente tem em casa. Vou botar a fórmula aqui, ó, C2H6O. Água e álcool são substâncias. Quando eu junto, quando eu reúno água e álcool, eu formo uma mistura. Então, misturas são exatamente o que eu acabei de fazer. Uma reunião
de duas ou mais substâncias. E as misturas, elas não podem ser representadas por fórmula. Não existe uma fórmula para você representar água e álcool. Então, novamente, a principal e a grande diferença de substância e mistura é exatamente essa. Substância pode ser representada por fórmula, mistura não pode ser representada por fórmula. Beleza? Uma outra é que as misturas, vou até grifar novamente aqui, olha só, não tem constantes físicas bem definidas. Traduzindo, Flávio, o que são constantes físicas? Galerinha, constantes físicas são as propriedades do material que são determinadas em laboratório. Constantes físicas são temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. As misturas, elas apresentam suas constantes físicas sempre variáveis. A temperatura de fusão de uma mistura é variável. A temperatura de ebulição de uma mistura é variável. E para terminar, as misturas, elas formam-se, olha só, vou até pegar de vermelho para grifar, formam-se por fenômenos, olha só, físicos. As substâncias formam-se por fenômenos químicos. As misturas formam-se por fenômenos físicos, que são fenômenos, pessoal, que não alteram a estrutura íntima da matéria. Beleza? Tranquilo? Copia, dá o print legal desse primeiro quadro, porque essas características, elas são importantíssimas para a gente. Beleza? Vem para a segunda parte, no caso, o segundo quadro, que é quando eu vou trabalhar com vocês os tipos de misturas. Preste atenção. Existem 4 tipos de misturas. Desses 4 tipos, eu estou trabalhando 2 agora, beleza? Preste atenção. O primeiro tipo são as misturas homogêneas. As misturas homogêneas, como eu coloquei aqui, apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Um exemplo de mistura homogênea que eu coloquei ali foi água e sal. Preste atenção. Eu trouxe aqui um recipiente e nesse recipiente eu tenho água e um pouquinho de sal. Galerinha, repara nisso aqui. Olha só. Quando você olha para essa mistura, você consegue identificar o quê? Você consegue perceber que essa mistura, ela tem um aspecto uniforme em toda a sua extensão. Olha só, ela apresenta um aspecto uniforme em toda a sua extensão, caracterizando que isso aqui é uma mistura homogênea. As misturas homogêneas também podem ser chamadas de soluções. As misturas homogêneas, elas apresentam apenas uma única fase. Lembre-se que fase é aquilo que você vê. Mistura homogênea, você só vê uma coisa. Exemplo, água e sal. Beleza? O segundo tipo de mistura são as misturas heterogêneas. Olha o que eu coloquei aqui. Não apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Um exemplo clássico que eu trouxe para você olhar foi água e óleo. E eu também trouxe para você dar uma olhadinha aqui. Vê que legal e vê que interessante a gente tem aqui. Olha só, aqui você tem 2 substâncias, vê que legal. Aqui você tem 2 substâncias juntas, formando uma mistura. Diferentemente da mistura homogênea, aqui você consegue ver as 2 substâncias, ou seja, não apresenta um aspecto visual uniforme. Você consegue ver 2 ou mais fases. Isso é uma mistura heterogênea. Misturas heterogêneas, você consegue ver 2 ou mais fases, beleza? Então preste atenção e não se esquece. Mistura homogênea, você só consegue ver uma única fase. Mistura heterogênea, você consegue ver 2 ou mais fases. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte? Me dá um segundinho
para eu apagar esse quadro, que eu quero mostrar para vocês uma observaçãozinha, que é, na verdade, eu quero trabalhar com vocês, tá, os dois outros tipos de misturas, as misturas eutéticas, as misturas azeotrópicas, e quero trabalhar com vocês o gráfico, o diagrama, né, de mudança de estado físico de uma mistura. Me dá um segundinho para eu apagar o quadro e fazer um outro quadro para a gente, beleza? Valeu! Fala, galerinha, eu falei que ia ser rapidinho, um segundinho, já montei um outro quadro para você. E eu trouxe duas observações. Nessas duas observações, pessoal, a gente tem que estar muito atento, tá? Eu peço para você ficar muito atento, você que é meu aluno do primeiro ano. Por quê? Porque você, meu aluno de Recife, primeiro ano, vai fazer SSA 1, que é o vestibular, o sistema seriado da UPE. E a UPE, ela gosta de cobrar essas duas observaçõezinhas pra gente, beleza? Presta atenção. Existe um tipo de mistura que é chamado de pseudosubstância. É uma mistura que se comporta como se fosse uma substância pura. Galerinha, lembra que eu falei para você que as misturas, elas não apresentam as constantes físicas bem definidas? Se lembra que eu falei para você que a temperatura de fusão da mistura era variável, a temperatura de ebulição da mistura era variável? Bem, existem dois tipos de misturas em que as propriedades físicas, elas são constantes. Que tipo de mistura é essa? Vem cá. O primeiro tipo de mistura é a mistura eutética. As misturas eutéticas, elas apresentam, olha só, temperatura de fusão constante. Pessoal, as misturas eutéticas, elas são um tipo de mistura que se comporta como se fosse uma substância pura em relação à temperatura de fusão. Por isso que essa mistura, ela é chamada de pseudosubstância, de falsa substância. Por quê? Porque ela se comporta como se fosse uma substância pura em relação à temperatura de fusão. Flávio, e a temperatura de ebulição é o quê? A temperatura de ebulição é variável. Por isso que isso não é uma substância pura, e sim uma mistura especial, chamada de mistura eutética. Trouxe dois exemplos aqui para que a gente possa, tá, perceber essa questão das misturas eutéticas. Trouxe para você o ouro 18 quilates, que é uma mistura de 75% ouro, 12,5% prata e 12,5% cobre, e trouxe uma mistura que é uma liga metálica formada por chumbo e arsênio. Essa liga metálica é formada de 93% chumbo e 7% arsênio. Presta atenção em dois detalhes importantes. As misturas eutéticas, elas são sólidas. As misturas eutéticas, elas são sólidas. E para uma mistura ela ser eutética, ela tem que apresentar essa composição fixa. Por exemplo, o ouro 18 quilates só é uma mistura eutética se você tiver esta composição para o ouro 18 quilates. Se você mudar essa composição, o ouro 18 quilates, ele deixa de ser uma mistura eutética. Beleza? Uma outra mistura importante, uma outra mistura especial, são as misturas azeotrópicas. As misturas azeotrópicas, elas apresentam temperatura de ebulição constante. As misturas azeotrópicas, elas se comportam como substâncias puras em relação à temperatura de ebulição. Trouxe dois exemplos para você. O primeiro exemplo foi a mistura de água mais álcool. Agora, nessa mistura, 4,5% de água e 95,5% de álcool. Uma outra coisa importante, se você mudar essa composição dessa mistura, essa mistura ela deixa de ser azeotrópica. Flávio, ela passa a ser que mistura? Uma mistura comum. Repara que as misturas azeotrópicas, elas são líquidas. As misturas eutéticas são sólidas. As misturas azeotrópicas são líquidas. E para uma mistura de acetona e metanol ser uma mistura azeotrópica, dentro dessa mistura você tem que ter 86,5% de acetona e 13,5% de
metanol. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né, galera? Se liga nessas duas observações. Como eu falei, você, meu aluno presencial, você, meu aluno do primeiro ano de Recife, que vai fazer vestibular seriado, se liga, porque essas duas observaçõezinhas, elas são importantíssimas. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu preciso de mais um segundo para apagar o quadro pela última vez, para que a gente possa, pessoal, terminar as misturas e terminar essa introdução à química. Eu quero mostrar para vocês como é que é o gráfico de uma mistura. Beleza? Tranquilo? Me dá um segundinho aí, por favor, que já já eu volto. Valeu! Falei que ia ser rapidinho e foi. Um segundinho. Eu ajeitei o quadro para a gente falar um pouquinho sobre o diagrama de mudança de fase de uma mistura eutética, de uma mistura azeotrópica. Beleza? Galerinha, eu preciso que você, caso você ainda não tenha visto a aula 3, veja a aula 3, viu? Para quê? Para que você consiga, tá, diferenciar uma substância pura de uma mistura através de um gráfico. Galerinha, vê só. Peguei um gráfico, tempo, temperatura, e esse é o gráfico da mudança de fase de um determinado material. Meu material é sólido, aqui o meu material está sólido líquido, está sofrendo fusão, aqui ele está líquido, aqui ele está líquido mais gasoso, está sofrendo ebulição, está sofrendo vaporização, e aqui ele está no estado gasoso. Repare que as mudanças de estado físico, elas acontecem em temperaturas variáveis. As mudanças de estado físico, elas começam numa temperatura e elas terminam em outra. Isso é uma característica de uma mistura. Então não se esquece, as misturas, pessoal, elas apresentam as passagens de estado físico, começando numa temperatura e terminando em outra. São as constantes físicas, tá? Variáveis, beleza? Então esse primeiro gráfico aqui é o gráfico de uma mistura, beleza? Tranquilo? Aí você fala assim, Flávio, eu assisti a aula 3 e eu vi que uma substância pura, ela apresenta as passagens de estado físico acontecendo a temperatura constante. Esses pontos constantes no gráfico, você chamou lá na aula 3 de patamar. Eu poderia dizer que quando o gráfico não tem patamar, é uma mistura. Turma, cuidado com isso. Por quê? Porque existem dois gráficos aqui, e esses dois gráficos eles apresentam patamar. Esse primeiro gráfico aqui, ó, vou até mudar de cor, olha só. Esse primeiro gráfico aqui, ele apresenta a fusão constante. Apresenta um patamar, mas a ebulição é variável. Esse gráfico aqui apresenta a ebulição constante. A fusão variável apresenta um patamar. Aí você vai fazer o seguinte, presta bem atenção. Olhou o gráfico tem dois patamares, é uma substância pura. O gráfico não tem nenhum patamar, ou só tem um patamar, é uma mistura. Beleza? Quando o gráfico não tem nenhum patamar, é uma mistura comum. Agora, quando o gráfico apresenta um patamar, e esse patamar é o patamar na fusão, isso aqui é uma mistura que a gente chama de mistura eutética. Isso aqui é o gráfico de uma mistura eutética. Beleza? E olhou, só tem um patamar, é uma mistura. Mas o patamar está na ebulição, isso aqui é uma mistura que a gente chama de mistura azeotrópica. Beleza? Então aqui a gente tem exatamente os gráficos, olha só, das misturas na química. Beleza? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Essa nossa aula, ela é um pouquinho longa, tá? Mas eu preferi fazer essa aula um pouquinho longa e acabar com misturas de uma vez do que estar fracionando essa aula. Tranquilo? Novamente, espero que vocês tenham gostado. Dê um likezinho no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal,
para que esse projeto ele continue. É como eu sempre digo para os meus alunos presenciais e para vocês online. Para esse projeto continuar, a gente precisa muito desse teu like e dessa tua inscrição. Tranquilo? Valeu, um forte abraço, beijo no coração, tchau!